gravar. É a hora que eu vou pro tribunal. Eu falei, então você não vai hoje, você vai ficar vendo a gente. Ué. Pois é, olha, minha gente, vocês vão ficar aí caladinhas. Eu vou colocar todo mundo aqui no mute. Olha ali, minha maninha querida. E tem uma... vocês não é para vocês se unmute, é para vocês ficarem caladinhas aí, porque senão não dá para eu e Ivana conversarmos. Espera aí, só um pouquinho que a gente está organizando a questão. Tá, você está se vendo aqui? Tá funcionando no Face. No Facebook? Então Uhum. tem que saber qual aba que eu vou aqui. Home não é. About, fotos, eventos, vídeos, posts. Não, você vai ter que rolar aí na página para baixo. Vai ter que ser no discussion, provavelmente. Discussion? E onde fica o discussion? Lá embaixo? Não, peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui no menu, no Tertúlia. Um momentinho. Tá live aqui, tá mostrando, tá live, peraí. Se você for... Deixa eu olhar, um segundinho. Minha conexão aqui é muito ruim, peraí. Visit group, será? Não, querida. Ok, se você tá na minha página Tertúlia com Túlia? Você tá à esquerda de um casaco azul. Tem uma fotinha sua redonda na sua página. Isso, mas é de uma figurinha. Não. Então esse aqui é Túlia Lopes. Não. Procura Tertúlia com Túlia. Então não é esse, peraí. Tertúlia com Túlia. Que eu tô na página errada. Isso. Tertúlia com Túlia. Com Túlia. Aqui, vamos lá. Live. Aí eu clico na live? Vê aí, tá live, né? Consegue se ver agora? Porque eu te vejo aí. Me vejo. Ah, tá. Só que aí vai estar um pouco com atraso. Atraso. Tá com delayzão. Não fica com... olha mais assim para mim ali, ó, onde você me vê aí, para você não ficar... Tô te vendo. Ótimo. Perdida. Então tá. Então vamos começar e vou fazer aqui o meu housekeeping, como a gente fala, só para esclarecer para as nossas convidadas aqui queridas. Vocês aí, a minha irmãzinha que me conhece, a Márcia, não sei se eu conheço a Márcia. E essas tertúlias já começaram, já tem uns anos, mas com outro propósito, que era mais conversas informais ou até conversas com relação a trabalho, etc. E com esse momento que estamos todos vivendo aqui, né, resolvi retomá-las com foco de trazer histórias, experiências do que as pessoas estão passando nesse momento de confinamento. E tentar trazer um lado positivo, né? Porque notícia ruim já tem bastante lá e a gente está tendo que lidar com isso, esse mistério dessa coisa invisível que está dominando o mundo, que a gente não sabe. Então, a gente mantém a conversa bem por nosso lado, da nossa experiência pessoal, das nossas opiniões, sem entrar no viés político para não dar briga, sem entrar no viés religioso para não dar briga. Vamos tentar o lado humano da conversa, vamos trazer o lado humano. E hoje eu tenho um prazer enorme de trazer a minha amiguíssima, a doutora, a super doutora Ivana Farina, que eu falei que eu vou chamar de Ivana mesmo, porque aqui nós estamos em casa. Ivana, eu vou só dar um background aqui, porque vai ficar registrado, Ivana, muita gente vai querer ver. Normalmente as pessoas estão assistindo essas tertúlias depois, né? Porque cada um assiste no horário que pode. Então, eu vou fazer assim, uma lidinha aqui rapidinha de praxe aqui para você, de praxe da sua introdução, tá? Para que as pessoas saibam quem você é. Ivana Farina Navarrete Pena integra a carreira do Ministério Público no estado de Goiás, no Brasil, há 31 anos. É ex-procuradora-geral da Justiça por 2 vezes, foi, né? Por 2 vezes, foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Arretada. Foi também presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e é atualmente conselha do Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle externo do Poder Judiciário. E nesses dias de pandemia ou pandêmica, eu já nem sei falar português, pandemia,
o Conselho Nacional de Justiça adotou o trabalho remoto, que isso é muito interessante saber, suspendeu prazos processuais e emitiu recomendações para o tratamento de pessoas encarceradas e adolescentes internados. Ivana, eu vou te passar a bola dessa plataforma para você realmente contar para a gente, primeiro, a sua experiência, como você, como pessoa, do seu dia a dia, o que mudou e como que você está tentando conciliar isso, que você tem filho, eu não sei a idade do seu filho. Quantos 15. anos? 15. 15 anos. Adolescente. Ok. E aí também você pode entrar nessa questão dos direitos humanos, desse lado, né, dessa pandemia, como funciona isso? Porque eu até vi hoje aqui no um desses posts milhões que a gente recebe, que estava tendo um questionamento sobre a decisão da Espanha com relação a abrir, né, de recomeçar, e que isso era contra os direitos humanos. Então, todas as histórias que a gente nunca se esclarece muito bem. Mas vamos lá, Ivana, a bola é sua, bem-vinda. Muito obrigada, Túlia. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Estamos te ouvindo. Tá ótimo. Bom, primeiro, eu aqui em off já falava para a Túlia como são as relações humanas, como é interessante poder, com essa distância, ver o trabalho que a Túlia faz para o mundo. Uma mulher que resolveu empoderar mulheres e empoderar a fala. Eu acho que é muito importante que este seja um espaço de fala e que nós, mulheres, que vivenciamos um desequilíbrio sobre a questão de gênero no mundo, nós possamos nos ouvir, falarmos umas para as outras. E a Túlia, desde que começou fora da arquitetura, usar os seus talentos para congregar, para estudar o uso da palavra, o corpo, a fala corporal, a liderança, ela tem tido muito êxito para que essas questões sejam priorizadas nas relações humanas. Então, é uma honra muito grande para mim. Obrigada, além do que, minha questão de afeto, ela diz muito em relação à Túlia, em relação à Vanusa, que está aí, a essa família, em relação à família humana. Todas as mulheres da família humana. E homens. Eu penso que essa é uma oportunidade muito rica. Pois bem, os direitos humanos, a justiça, em dias tão graves e tão tristes. Como que tem sido minha experiência? Primeiro, eu quero dizer, Túlia, que eu atuo num colegiado. Somos 15 conselheiras e conselheiros. De tal forma que as deliberações, como essas que eu disse, de adotar trabalho remoto, de facultar o trabalho remoto para todos os servidores e todas as servidoras, de não mais contar prazos processuais para aqueles que têm processos em andamento na justiça, eles estão suspensos inicialmente até o dia 30 de abril, e também de prever a apreciação de questões urgentes ligadas à saúde, ligadas à liberdade, ligadas à vida, em julgamentos remotos. Hoje mesmo, o Conselho Nacional de Justiça se reúne, eu falo de Goiânia, que é uma cidade que tem essa proximidade com a capital federal, Brasília, mas demais conselheiros que estão espalhados pelo país, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, todos eles e elas estão também trabalhando lá, das suas bases, de tal modo que esse seja já um sinal. Primeiro,
de que o sistema público de justiça ele não parou. Ele não pode parar. E, geralmente, essas questões mais graves, para quem o respirador? Okay. Qual o medicamento vai ser assegurado? O leito de internação só existe 1 para 5 demandas. Qual deve ser a destinação? Muitas vezes, essas questões vão parar na justiça, no sistema de justiça. Então, é importante que todos que atuam no sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tem um papel muito relevante com relação aos necessitados, a advocacia, todos têm que buscar tanto a sua própria integridade, quanto também atuar de forma a combater a disseminação desse vírus. Então, eu acho que o desafio é muito grande. E as questões, como eu disse, delicadas, graves, que chegam para o sistema de justiça, muitas vezes elas envolvem questões que já eram pré-existentes, Túlia. Como assim? Você pode explicar melhor? Posso explicar. Quando o isolamento é indicado pela Organização Mundial de Saúde como uma regra técnica, científica, técnico-científica, para que o sistema de saúde não se sobrecarregue e para que você, permanecendo em casa, não permita que o vírus se multiplique em uma escala geométrica, você tem uma situação pré-existente grave, que é o sistema público de saúde, o SUS, no Brasil, já está sobrecarregado. Outro exemplo, quando eu tenho que prever uma recomendação para os órgãos penitenciários, os presídios, para que tratem com especial atenção aqueles que são de grupo de risco. O CNJ fez isso, emitiu uma recomendação para que os casos de grupos de risco que estejam também encarcerados sejam tratados com prioridade e que para que a liberdade seja possibilitada num regime diferenciado, ele está lá no regime fechado, que ele possa ir para o semiaberto, em caso ou de contágio ou de grupo de risco. Tudo isso já pega outra situação pré-existente. Qual que é? O Brasil tem mais de 750 mil pessoas presas. Até arrepiei, olha, fiquei até mal. Isso significa que o sistema penitenciário está superlotado. Então, eu estou buscando isolamento para evitar aglomerações. Eu já tenho uma situação de caos pré-estabelecido no sistema penitenciário. Dou mais um exemplo, que você vive aí, que a Europa vive, que a América do Norte vive gravemente. O chamado homeless, sem teto, ou, para o Brasil, pessoas em situação de rua. Como dizer a eles, fiquem em casa? A rua, porventura, é casa de alguém? Se a moradia é um direito humano? Então, de que modo essas pessoas que não têm condições de higiene, que não têm condições de saúde, de que modo elas vão ser atendidas? Aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, eu já pude ver a notícia,
nós temos a instalação de objetos, aparelhos sanitários pelas ruas. É. Na Espanha também, pelas calles. É. Para que seja o mínimo ofertado a essas pessoas em situação de rua, a esses homeless. Então, isso tudo também bate à porta da justiça. É nesse sentido que eu acho que a minha experiência tem sido duplamente árdua. A da Ivana, mãe, mulher, e a da Ivana, conselheira de um órgão de controle externo que tem se esforçado muito para ser rápido, para ser eficiente e para ser exemplar. Eu acho que esse último ponto que eu citei pode ser hoje o que você está sendo, Túlia. Um desafio para nós, da família humana. Sermos exemplares. Muitas perguntas, né, são feitas. São. Eu acho que é um momento de que a gente pode... Eu tenho a tendência sempre de tentar achar o lado positivo das coisas. Isso é bom. Isso mas a questão é aproveitar esse momento também para fazer sérias perguntas, né, pessoais. E buscar certas respostas, né, que muitas vezes ficaram aí, que a gente não quer lidar com elas. E concordo com você que somos privilegiados dentro desse contexto, somos pessoas privilegiadas, porque estamos aqui, podemos nos comunicar. Eu, de uma certa forma, veja bem, meu trabalho, minha rotina diária não mudou tanto, que eu até falo, será que isso é tão mal? Eu já estava enclausurada e não sabia. Mas a gente sabe que tem muita gente em situações muito difíceis, né? Nem chegando ainda nos que são os que estão moradores de rua, né? O que a gente chama aqui homeless. Mas eu acredito, como você comentava no lado humano, Ivana, como todos nós, né? Mas eu aqui nessa minha vida sozinha, né? Na Europa, que já saía há mais de 30 anos, mais fora da Europa que aí no Brasil, passei por situações muito difíceis, onde a natureza humana aparece. Eu aprendi que nesses momentos difíceis, você realmente conhece as pessoas e se conhece, né? Então, é muito interessante que muita gente, desses momentos, por uma resiliência, tem uma capacidade de tirar de dentro assim o melhor, de uma forma que é como se a pessoa desabrocha, né? Dentro do caos, ela desabrocha. É uma fênix que sai das cinzas. E tem gente que realmente entra num estado de pânico e até de degradação dessa essência humana que ninguém gosta de pensar que existe, né? Dentro de cada um de nós. E que existe. Nós só temos que saber controlá-las. Todos temos capacidades, tanto para o bem como para o mal, de formas com o mesmo peso. E eu acredito que, pois bem, esse momento, o que está causando a maior aflição, acredito, em todos nós, e aí eu falo de uma forma geral, é não saber, né, quando, até quando e como isso acabará, né? Até quando e como? E como seremos? Como enfrentar. E como enfrentar? Porque até agora eu vejo aqui, até agora eu tenho a minha vida controlada, eu ainda tenho meus clientes, mas até quando? Até como, né? Então, é um momento muito, até a certo ponto, interessante, né? Para ser eu acho desafiador. Desafiador. Porque não é possível que com tantos avanços, com tanta tecnologia, como dissemos agora, o seu mundo já é um mundo online. O seu trabalho é eletrônico, é trabalho remoto há muito tempo. Mas com tanta tecnologia, com tantos avanços, com a ideia de supremacia de nações tão enraizada indevidamente, como é que
todos nos igualamos Não numa é? situação de caos. Então, também uma questão que eu percebi muito grave aqui no Brasil é que números já altos de violência contra a mulher estão aumentando mais. Por causa do encarceramento, né? Caso do isolamento. Você está ali com o seu predador. Nós, então, vamos confirmar, numa situação de caos, que é a atual, estatísticas anteriores de que a maior parte das cenas de violência contra a mulher no Brasil, e já sabemos que na Europa também, acontece dentro de casa. E aí nós podemos abrir agora o nosso aqui olhar para uma questão também importante, que é como é estar em casa, então? Por quê? O que de vulnerável fica mais exposto? Porque quando há uma violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico, nós não temos a violência contra a mulher. Nós temos a violência contra a mulher, contra os filhos e as filhas, contra o próprio companheiro. Aquilo já é uma situação que atinge toda a família. Que seja um casal, que atinge o casal. Portanto, essas situações de crise, elas no início, elas realçam muito o apego que todos e todas temos à vida, né? Cada um busca se proteger para a preservação da sua vida. E é nesse momento que ele necessariamente vai ter que ter olhar para o outro. Às vezes, pessoas distantes do que seja a espiritualidade, do que seja o âmago da vida humana, já tem esse positivo olhar para o outro, para o próximo. Então, eu vivi isso. E outra coisa que eu acho muito interessante, o mundo globalizado traz, então, a primeira pandemia globalizada. Porque quantas outras foram na história da humanidade? Mas que foram mais localizadas. Exatamente. O mundo era outro. Então, de que forma essa comunicação universal, essa rede mundial que nos possibilita estar aqui, também traz o avanço tecnológico com voos mais rápidos. Antigamente, as rotas eram marítimas. E você tem narrativas de navios atracados no porto esperando a pandemia passar. Agora não. Agora os aeroportos são o maior centro desse transporte rápido. Então, tudo é novo. Tudo é novo. Eu percebi aqui, pelas conversas que eu já tive com algumas pessoas, que eu comentei o meu, né, a minha experiência, sendo que, apesar de eu estar fazendo, eu não senti tanta mudança no meu dia a dia, mas eu tenho a sensação, aquela coisa interna, uma sensação de estar mais relaxada, de poder fazer as coisas num ritmo mais lento. Parece assim que eu tenho mais tempo, né? E, de uma certa forma, se eu analiso, a minha produtividade continua sendo a mesma, ou seja, que é uma coisa aí aprendida para continuar, né? E essa mesma análise, várias pessoas também que eu conheço já fizeram e se questionaram no seu dia a dia, o seu diário de corre para aqui, corre para lá, como eu dei um exemplo de um amigo aqui que é autoexecutivo, que um dia tá aqui na Alemanha, outro dia tá lá na China, outro dia tá no Canadá, etc. E que sempre estava reclamando porque falava, eu tô cansado de morar em hotel, não tenho, cada dia eu tô num lugar. Perguntei a ele, né? E aí, como é que tá? Como que tá isso? Como você tá resolvendo isso agora?
Ele falou, você não acredita, fazendo tudo por teleconferência, como nós estamos fazendo aqui, e está funcionando. Então, ou seja, que eu acredito que também empresas, especialmente grandes empresas que têm custos altíssimos com essas viagens e reuniões e tal, vão ver que existe uma possibilidade de reduzir isso e, com isso, melhorar a qualidade do trabalho, né, do ambiente de trabalho de todas essas pessoas que estão lá. E até uma cliente minha me deu um exemplo que a filha dela, que mora em Londres, que já estava pedindo para a empresa há muito tempo para deixar que ela trabalhasse um dia em casa, né? E a empresa sempre falava que não funcionava, que não daria certo. E agora ela está trabalhando 5 dias desde casa. Então, ela estava dizendo que está esperando que depois que tudo isso passe, que ela possa continuar trabalhando pelo menos um dia dentro de casa. Então, eu acho que várias coisas no nosso dia a dia, na nossa forma de funcionar, vão e devem e podem ser mudadas para melhor, para uma coisa mais desacelerada, para uma coisa mais que estimule o convívio familiar. Eu acredito que eu como não tenho filho, né? Eu e o Marcos aqui é diferente, mas eu acho assim que certos pais também tiveram a oportunidade de estar com a família, né? Claro. E isso é ótimo. Eu também acho. Eu acho assim que pode ter loucura, né? Não sei como é que é com um filho adolescente. Pode ser uma loucura. Mas eu acho que também aí existe uma oportunidade. Eu acho que muita gente vai repensar, né, a qualidade de vida. E essa, sendo uma coisa fatalista, né, que é o vírus, ele mata, e é uma coisa invisível, ou seja, que estamos aqui hoje, tomara continuemos, quero continuar para contar história sobre isso, mas a gente não sabe. Então, eu acho que também isso deu uma dimensão muito clara e precisa da nossa mortalidade. E que quando as caras começam a ficar conhecidas, ficam ainda mais próximas. Então, eu acredito que muita gente já está experimentando isso, tem hora que não sai. E que é uma coisa triste, né? Mas eu acho que também aí você tocou na questão da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, acreditar que existe algo maior e que nós somos seres perecíveis. Então, o que a gente está fazendo com o nosso momento agora, né? Como que eu estou podendo usar isso? Como eu posso ajudar meu próximo? Estou aqui na Alemanha, né? Só para finalizar. E como sabemos, um país muito individualista, né? Que se preza o individualismo, da independência e tal. Mas de uma forma muito interessante, esse individualismo que eles têm muito mais consciência do coletivo, do comunitário. É essa experiência que eu estou tendo aqui, que todo mundo está obedecendo tudo, porque eles têm um sentido de responsabilidade ao próximo. Eu não posso sair fazendo só o que eu quero, que vem na minha cabeça. Eu tenho que respeitar, porque eu posso estar afetando o meu vizinho. E está acontecendo eu acredito que uma aproximação. Porque onde eu estou aqui, a Europa é muito velha, em geral, né? Nós somos assim, eu sou jovem, nós vamos nos eventos aqui, eu falo para o Marcos, ai gente, nunca vi estamos aqui no Jurassic Park. Então, e as pessoas começaram também, eu acho que, dessa individualidade tão rígida, dessa rigidez. Estão aparecendo sorrisos, sabe? Porque tem um distanciamento, você agora, não é porque eu fico longe de você, porque eu quero ficar longe de você, porque eu não me interesso pela sua vida. Eu estou longe de você porque eu estou obrigada a ficar longe de você. Então, existe uma coisa humana da necessidade da aproximação, então existe mais olhadas. A minha amiga Gisela, que mora em Zurique, falou isso. Falou, nunca vi as pessoas realmente olhando para a minha cara e sorrindo aqui em Zurique. Então, não tenha dúvida. Eu acho que é uma aproximação do coletivo, feita de forma individual em direção ao coletivo. Em casa, por exemplo, o Rogério está com as aulas suspensas desde março. Então, agora já tem um mês que não tem aula. E a escola mantém videoaulas.
Todos os Entendo. dias ele vai para o computador às 2 horas da tarde e fica até às 6. É claro que ele já disse para mim, mãe, é muito diferente do presencial. Hum. Eu estou passando de um capítulo para outro, ficando com dúvida. Porque uma coisa é a videoconferência, outra coisa é a videoaula, em que você tem lá o professor falando, mas você não interage, nem por conferência. E aí você já fica pensando, e o aprendizado dele? Será que restará comprometido? Mas você tem que pensar, de novo, no todo. No E coletivo. pensar, olha, é impossível imaginar o contrário. Imaginar essas escolas com todos e todas esses alunos e alunas ali reunidos. Então, você tem mesmo que garantir alguma forma de deixá-los linkados, mas estudar para frente de que modo vai ser feita essa compensação. O Fernando, meu marido, ele trabalha no setor de energia. É um setor essencial. Ele tem sido o que sai de casa todo dia. Por quê? Porque ele é da diretoria. Mas ali, eles estão preocupados com o quê? Como é que faz com o corpo de servidores e servidoras? Então, tem escala, tem revezamento, porque depois essas pessoas vão voltar para casa. E o transporte coletivo? Adianta a higienização dos ônibus que tem sido feita? E a ideia de que isso é exagero? Muitos resistem em entender a gravidade. E muitas vezes há uma regra considerada na sociologia que nós, com relação a esse comportamento no coletivo, nós somos assim, no atacado, nós somos indiferentes. No varejo, nós somos indignados. Não conhecia essa. No atacado não é comigo. É indiferente. Mas no varejo, eu não aceito esse tipo de tratamento, eu não aceito ter que ir. Por quê? Porque está mexendo com a minha pele, a minha vida. Então, esse comportamento coletivo, ele é um comportamento equivocado. Ele demanda a dor, o sofrimento para você conseguir ampliar o olhar, né? Tem um escritor americano que já faleceu, chama Stephen Covey. Ele escreveu esse livro muito famoso, que virou foi um livro muito importante na minha vida. Eu li esse livro em 2008, quando eu estava tendo a crise internacional, de economia internacional. O livro chama Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Efetiva. E ele é uma coisa que ele fala no livro, que nós, como humanos, passamos por 3 fases, que é a fase da dependência, que essa é normal. Criança, você depende dos pais. Então, tem toda uma série de comportamentos que nós temos que estão pertinentes a esse critério de ser dependente de alguém, de uma família, etc. E que nosso processo de crescimento natural é ir em direção a uma independência, que é quando a gente atinge os 20 e poucos anos, termina a faculdade, começa a carreira, e aí começa a ser independente e individualista, né? Porque aí a gente quer adquirir os nossos conhecimentos, quer voar e quer, né, mostrar que eu posso e etc. Mas ele fala que o grande crescimento do humano, do ser humano, é a interdependência. Porque nós não podemos funcionar sozinhos. Nós não funcionamos sozinhos. Então, o que ele fala que, infelizmente, o que acontece é que muita gente não chega a essa interdependência. E que muita gente, a maioria,
E que, além disso, que a dependência e a independência, a gente não evolui nelas equilibradamente, porque você tem a sua parte emocional, a sua parte espiritual, a sua parte psicológica, a sua parte cronológica. Então, cada qual vai evoluindo e é um grande desafio conseguir evoluir de uma forma equilibrada por todo o processo, que tanto que tem gente que pode ser altamente independente profissionalmente, muito bem sucedido, mas que emocionalmente é dependente, é uma criança. Exatamente. Psicologicamente. Então, que esse crescimento é aí que a gente vê quando uma sociedade como um conjunto, um povo cresceu, né? Está evoluído no sentido, não é evolução aí de achar que eu sou melhor que ninguém, mas no crescimento, no avanço. No crescimento pessoal, é quando Desenvolvimento humano. entende essa interdependência. Que aí, Ivana, voltando para o que você falou do mundo globalizado, está clara essa nossa interdependência. Agora nós temos que ter a maturidade suficiente para funcionar dentro disso, sabendo equilibrar e sabendo os direitos e os espaços de cada um, né? Então, comportamentos como esse que você disse aí, eu só funciono enquanto eu estou no varejo, eu não quero. Isso aí mostra um comportamento que não está um comportamento com a visão de interdependência. Está entre a dependência e a independência. Dependência para o que convém e independência para o que convém também. Então, e eu acho também, Túlia, que essas análises do que nós vamos extrair dessa crise, essas análises são muito importantes. A questão do teletrabalho. Eu até acho que estou trabalhando muito mais. A tal da jornada dupla, claro, eu tenho servidora, não é seu caso. Na Europa, vocês não têm essa realidade que aqui no Brasil ainda é muito mais frequente nas casas, de ter a servidora doméstica. Sim, não temos. Aí não. Não, a grande maioria não tem. Aqui ainda há essa categoria, inclusive, de trabalho com registro na carteira. Então, o que acontece? São, na maioria, mulheres que têm suas famílias, que comparecem a outras famílias, prestam o seu serviço. Muitas vezes, no dia a dia, eu não estou em Goiânia a semana inteira. Então, a casa aqui continua da família, com o adolescente, com o marido, mas eu estou lá em Brasília. Sim. E depois, ou estou no mundo. E depois volto. Então, ela, para hoje, vir para minha casa, como que ela vai no transporte coletivo? Se ela é de risco, se ela é hipertensa. Então, eu tenho que ter essa compreensão, mas ela precisa do salário dela. É o que ela terá para alimentar lá. Então, você vai ter que garantir o salário dela e ela não vai prestar o serviço. Ou nós vamos sentar, entender a interdependência e vamos achar um modelo novo. Uma solução comum, exatamente. Olha, e disso se trata. Disso se trata. Eu tenho que ter esse olhar para ela e ela terá para quem é, no caso, a empregadora dela, também esse olhar. Olha, ela está preocupada comigo, vamos ver como que a gente concilia. Agora, triste, muito mais triste, é o desemprego. Esse que está aí, que era outra questão pré-existente no Brasil, no mundo. No mundo, né? Desemprego tem em todos os lugares, mas cada país lida de uma forma diferente. E ele já estando em taxa elevada, com essa crise no sistema de saúde, que gerará com o isolamento uma crise no comércio, uma crise econômica que já está sendo até avaliada. Países estão já com medidas de auxílio, medidas muito fortes
Hum. de auxílio aos desempregados, de auxílio a essas pessoas em situação de rua, que demandam o auxílio do Estado num momento desse. É porque mesmo que, vamos dizer assim, olha, a questão é tão séria no sentido que mesmo que o país queira ignorar essa classe da nossa sociedade, por causa da gravidade do vírus, de ser uma coisa ainda não definida, não conhecida, e essa contaminação exponencial que ele tem a capacidade de ter, de propagar, o governo tem que tomar conta dessas pessoas, porque senão vai ficar muito pior ainda. Então é uma questão, não tem escolha, tem que tomar conta, tem que dar um jeito, tem que sentar e conversar e pôr ideias na mesa e propor, porque eu acho que aí, no que você falou, com a sua empregada, a que vem da faxina, né? Se você não é uma pessoa que tem condições de pagar o salário inteiro, mas paga uma parte, alguma negociação deve ser feita para poder manter aí um suporte mútuo. Nessa hora, nós temos todos que nos ajudar como nós pudermos. Por exemplo, nós aqui, nós somos os mais novos do prédio. Vizinha lá de baixo está com 80 anos, super ativa, não tem problema. Mas tem 80 anos e está no grupo de risco, certo? Então, quer dizer, nós ligamos para ela e falamos, olha, se a gente for fazer compra, se você quiser, a gente dá a lista de compra e tal. Quer dizer, é um pequeno gesto, mas para ela foi assim, ela se sentiu, nossa, muito obrigada, agora fica mandando florzinha aqui pra gente, mandou coelhinho da Páscoa, sabe? São pequenos gestos, mas é esse sentido comunitário, esse é o que eu falei, esse é o sorriso, eu tô aqui, eu falei pra minha vizinha, porque, e principalmente aqui, Ivana, que eles são tão assim, sabe? É um bom aprendizado para eles, né? Porque a gente, brasileiro, a gente é mais chegado e a gente é tudo misturado, né? Entra e sai, abre a geladeira de todo mundo, né? Que eu falo, chega na casa e já abre a geladeira. Então, e aqui é tudo muito, né? O seu espaço, o meu espaço, etc. Então, outro dia, conversando com outra vizinha, e falei para ela assim, só falei, olha, qualquer coisa, eu tô lá, hein? Você me liga. Olha, ela olhou para mim assim, ai, obrigada. Eu também, viu? Eu também, sabe? Então, quer dizer, eu acho que até aí isso eles estão tendo que repensar. Que essa sociedade que virou tão individualista também, que funciona para muitas coisas, mas que a gente está vendo aí, ó, não vivemos. Não é o nosso eixo. Nós não podemos girar em torno do individualismo, do consumismo e do mercado. Evidentemente, o eixo de vida deve ser em torno exatamente desse desenvolvimento humano, dessa evolução. Deve ser em torno de valores que nos possibilitem exatamente um coletivo mais sadio, um coletivo mais coeso, mais forte, não é? Isso. Agora, amanhã, o CNJ vai se reunir para pensar de novo na resolução que estabeleceu o que eu disse, o teletrabalho, trabalho remoto, a suspensão de prazos. A nossa resolução tem prazo de vigência até 30 de abril. Nós já amanhã temos dia 15. 15. Amanhã é 15, 16 é meu aniversário, hein, Túlia? Nossa, vou fazer aniversário na pandemia. Eu vou escrever aqui. Olha isso. Aniversário da Ivana, esqueceu. Festejar a vida na pandemia. Aí tem que festejar mais ainda. Mas veja, nós vamos ter que repensar essa resolução. Vamos ter números, porque nós temos um observatório. Tem 2 conselhos no Brasil, nacionais, que tratam do controle externo, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público.
Eles ficam em Brasília. Um é o CNJ, que eu tenho hoje a honra de integrar, Conselho Nacional de Justiça. O outro é o CNMP. Esses dois órgãos de controle, eles que estabeleceram essas regras gerais o país inteiro, de tal modo que não é para ter sessão presencial, é para fechar os tribunais, é para adotar videoconferência, certo? Sim. A mesma coisa que o CNJ fez, o CNMP também fez de lá. Então, esses órgãos, eles vão ter que agora dar prosseguimento. Para quê? Manter tudo quanto é prazo suspenso, e eles mantêm em conjunto um observatório de causas socioambientais complexas. Interessante. Evidente que as causas do Covid-19 estão lá. E aí acredito que são pessoas especialistas no tópico, né? Nós temos dentro do observatório 2 conselheiros por parte do CNJ, eu sou uma delas, a outra é a doutora Maria Tereza, 2 por parte do CNMP. O que é o CNMP? Conselho Nacional do Ministério Público. Ele também controla externamente o Ministério Público. Então, lá são 2 conselheiros, Dr. Walter Schwenkner e Dr. Luciano, de cá 2 mulheres. Os presidentes são o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, que é o ministro Dias Toffoli, e lá o Procurador-Geral da República e presidente do CNMP. Quando este observatório foi criado em conjunto pela doutora Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, e pelo ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo de então e de hoje ainda. A partir daí, então, causas como Mariana, Brumadinho, a Boate Kiss, o incêndio no Rio Grande do Sul. Essas causas todas são complexas. São mais de centenas, são milhares de vítimas, famílias de vítimas. Agora, quando nós tivemos a pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, nós tivemos, dentro do Observatório Nacional, já a inclusão das causas ligadas ao coronavírus já para catálogo. Primeira coisa, então, nós temos que catalogá-las. Registrar, né? Porque é como fazer um histórico. Um histórico, porque a partir dele é que eu vou estabelecer quais são os fluxos de demanda que apareceram. Demanda por saúde, demanda pela própria justiça, demanda por situações de vulneráveis, questões internas dos órgãos da justiça ou questão dos órgãos do Poder Executivo. Por exemplo, chegou até o Supremo Tribunal Federal e vai ser julgada uma causa em que vai se definir se os governadores de cada estado podem, cada um a seu turno, estabelecer medidas específicas seguindo o regramento da Organização Mundial de Saúde, ou se estariam eles limitados àquilo que fosse a ação da Presidência da República. Então, você vai ter que entregar, falar o direito estes dias, e o que você falar lá vai ter repercussão para toda uma nação. E nós sabemos que lidar com o Brasil é lidar com uma nação continental. Nossas dimensões são continentais. Então, necessidades diversas. Totalmente. E realidades diversas. Eu não tenho como comparar a realidade de Manaus com a realidade de São Paulo.
duas capitais, uma no norte e outra no sudeste, também não tem como comparar com a capital federal. Isso. E Brasília, com todas as embaixadas, com todas as representações oficiais, veja, e com a sua própria população do Distrito Federal. Então, tudo isso é uma situação desafiadora. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter esse catálogo, esse diagnóstico. É porque ninguém pode agir no escuro. E uma outra questão, Túlia, que eu acho fundamental. Lembrar da importância da ciência. Ai, claro. Eu acho até interessante a quantidade de especialistas que aparecem na social media. É uma coisa impressionante. Pessoas assim que do nada saem criando novas teorias e criam seguidores. É uma coisa impressionante. Aí vem uma outra questão que eu acho muito relevante. Responsabilidade. A mesma responsabilidade que eu tenho comigo mesma, com meu filho, com a minha família, com meu marido, com meus amigos, eu tenho que ter exata noção da responsabilidade do cargo que eu ocupo. Quando você lida com a coisa pública, o nome já diz. Então, a responsabilidade do cargo é dimensionada exatamente com relação ao que é público, ao que é social. É a ação que sai de uma autoridade pública, mas que vai ter reflexo em toda uma sociedade. Exatamente. Então, isso também é grave. Grave no sentido de forte, de demandar conhecimento, de demandar essas pesquisas, de demandar escuta. Exatamente. Somos péssimos para escutar. Exato. A escuta qualificada. Ter essa humildade. Não é? É tão interessante porque você falando aí, só para fazer um paralelo com o meu trabalho. Quando as pessoas me procuram, como você falou logo no começo, né? Que eu dou voz às mulheres, é isso que é o meu slogan, vamos dizer assim. Mas elas me procuram normalmente porque ou elas têm que fazer uma apresentação e têm problemas, ou elas têm que liderar uma equipe e estão tendo problemas, né? Então, é sempre uma questão de que elas precisam se comunicar melhor. E eu entro num trabalho, e tem essa coisa também, principalmente agora, com essa coisa de palestras, né? Que virou uma coisa internacional, todo mundo... O palco virou uma ferramenta muito importante e poderosa para você se estabelecer como um profissional, a sua expertise, a sua credibilidade, etc. Então, muitos profissionais querem aprender a falar em público, querem estar lá. E é muito interessante que, normalmente, as pessoas chegam, né? E é sempre de uma visão muito externa, eu me vendo lá no palco, eu quero me preparar bem, mas para que todos vejam o quão boa eu sou naquilo que eu faço. E eu começo com o meu trabalho com elas na questão de vamos sentar aqui e vamos definir quais são seus valores, quais são seus princípios, qual é a sua visão e qual é a sua missão. E aí, muitas entram assim, não, mas eu falei, não, porque a sua mensagem, ela tem que estar alinhada com o que você é. E ela tem que sair de dentro para fora. Então, é isso. Não adianta eu ir lá e falar maravilhas quando a minha vida pessoal é um caos. Quando a minha relação com os meus amigos, com a minha família é um caos. Então, quer dizer, esse trabalho entra num trabalho pessoal muito, muito intenso, porque eu sempre usando a ferramenta da comunicação, porque eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, eu vou até aqui, às vezes eu tenho que colocar um limite, né? Porque quando você começa com esse trabalho. E aí eu vejo a analogia, o paralelo com o que você disse da sua posição de
de ser um agente do Ministério Público, né? Você comunica, o que você comunica afeta toda uma sociedade. E qualquer pessoa, se as pessoas tivessem consciência de que o que você fala afeta aquela comunidade que está ali diante de você, as pessoas teriam mais responsabilidade, aí volta na responsabilidade que você falou, consciência da responsabilidade da minha palavra. Eu não posso ir lá e falar qualquer coisa. Em inglês tem uma expressão que fala I take back, né? Fala uma besteira, fala uma ofensa, ofende. Oh, I'm sorry, I take back. E eu falo, não tem take back. Quando falou, se ofendeu, ofendeu mesmo. Então, agora você tem que resolver uma outra situação. Então, por aí, Ivana, voltando no que você falou, eu acho que essa oportunidade de conhecimento para as pessoas também, tomara, né, que elas entendam e tomem esse tempo, né? Não é querer ficar fazendo muito plano para o futuro, não. Porque a gente nem sabe que futuro... Mude modelos, né? Que futuro é esse? A gente nem sabe até quando, até quando a gente vai estar nisso. Mas aproveitar esse tempo aqui para fazer certas reflexões e tentar crescer, né? Como não tenha dúvida. Eu acho que o desafio está posto. Nós todos, eu acho que temos a mesma ansiedade por essa questão dessa vacina. Nós todos temos responsabilidade de pensar também em respeitar esses profissionais que estão na linha de frente, sobretudo na área de saúde. Eu tenho uma irmã que você conhece, a Rosana é médica no Rio de Janeiro, que é uma das cidades de maior número de ocorrências no país, e sei da angústia, porque a angústia é pela vida alheia que ela pode atuar para preservar, e depois ela volta para a casa dela com o filho lá. Quer dizer, essas pessoas estão numa exposição permanente, mas estão também com vidas nas mãos, literalmente. Então, eu creio que enxergar esse coletivo maior, ampliar o raio de visão e fazer mais isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não consigo ver quem está participando aqui com a gente. Você consegue? Agora é a Vanusa e a Márcia. Eu não conheço a Márcia, não sei quem é. A Márcia não tem o sobrenome, não? Não, só tá a Márcia. Porque no meu aqui aparece 7 aqui, mas eu não vejo ninguém. Ah, então, é porque no Facebook deve ter mais gente. Mas depois eu coloco lá e eu te dou o link para você compartilhar, porque fica gravado. Não, eu quero dizer que a gente tem que agradecer essas pessoas, né? Pelo tempo que está aqui. É claro, porque nós estamos falando só de relatos, de experiências nossas, cada uma com a sua área de atuação, mas, para além disso, nós estamos falando para pessoas que também têm seus relatos. Têm suas famílias, seus medos. Exatamente. E também essa procura por achar o melhor modelo, o novo modelo de conviver em sociedade com o isolamento, com a pandemia, né? Com suspensão de atividades, vendo pessoas próximas. Eu tenho, no caso da nossa família, pessoas que vivem do comércio e que estão sem qualquer renda. Isso tudo. E as que trabalham para eles também. Exatamente. E isso é uma cadeia. Exatamente. Então, estar presente até para isso, até para pensar em novas soluções e novos modelos mesmo, né? E o apoio... Nós já estamos quase batendo uma hora aqui, Túlia. Já estamos batendo a hora, querida. Então, vamos fechando, porque também ficar muito tempo cansa todo mundo aí. Cansa. E eu falo aí, abro para a Vanusa, para a Márcia, se quiserem acrescentar alguma coisa. Querem falar alguma coisa? Vanusa, quer falar alguma coisa?
Peraí, deixa eu te colocar no mute. Ok, vai. Não, depois que Ivana fala, a gente só reflete, não é não? Isso. Mas, não, eu só queria fazer uma colocação realmente. Esse momento, eu falo que eu sou uma pessoa obediente, de natureza obediente. Eu falo que a gente tem que confiar. No Brasil, especificamente, que eu falo que é um país de gente perdida, adolescente, que é dada a rebeldia sem causa a maior parte do tempo, a gente tem que confiar em quem se especializou, ou seja, nas autoridades da área de saúde. E eu tento programar meu espírito para isso é o que temos para hoje. Não adianta eu arrancar os cabelos, não Verdade. adianta eu ficar revoltado, é o que temos para hoje. Hoje, e aquela coisa bem clichê de internet, é viver o hoje. E esse corona veio mostrar que é o hoje. Eu até, como diz há um mês atrás, eu estava batendo palminha no restaurante, vamos dizer assim, feliz da vida, fazendo programação para julho. E o julho não existe. Como não existe amanhã, nós temos hoje. Então, tentar viver hoje, e eu tô assim, até falei assim, pegar princípios daquele pessoal mais introspectivo, meditativo e falo, tô respirando, tô no lucro. Saio da minha casa com saúde, tô no lucro. E vamos que amanhã é outro dia. Tem mais luta. Eu tinha aí minha passagem para o Brasil, ó, segunda-feira estava indo. Tudo cancelado, agora estou aqui tentando ter reembolso, mas enfim, é isso, né? Eu acho que essa chamada para o presente é importante, que a gente tem essa capacidade de ficar fazendo muitos planos para o futuro e não vivendo o presente, né? E eu acho que é precioso. Foi uma chamada de atenção que é hoje mesmo, né? E é que você falou, né, Vanusa? É clichê, mas é a verdade. A gente só tem agora, é agora, né? E a gente vê muito nessa coisa de... Eu vi uma cantora americana, Billie, uma coisa assim, não me lembro o nome Billie dela. Eilish, inglesa, é uma novinha. E ela estava dando um concerto e ela parou e falou, gente, olha, nós só temos esse momento aqui. Se você quer tirar foto, quer gravar, coloca pelo menos o telefone aqui do lado da sua cabeça e conecta comigo. Porque você só tem esse momento agora para conectar comigo. Quer registrar, deixa aqui, ó, põe, não fica olhando para mim através da lente. Então, eu acho que aí esse vírus está nos fazendo olhar mais diretamente e tirar essas lentes da nossa frente, né? Eu acho também. Foi uma riquíssima oportunidade. Ai, sim, Vana, muito obrigada. Obrigada, Vanusa, que está aí. A Márcia, que eu não sei quem é que está caladinha, mas obrigada por ter vindo. E continuarei. Olha, essa semana mesmo eu mando para vocês. Tem uma outra amiga que conheci em Zurique, outra brasileira, que é de Brasília, que está em Brasília agora mesmo. E ela é na parte de recursos humanos e ela dá assessoria às pessoas que estão procurando trabalho, né? Então, nós vamos conversar sobre essa questão agora. Como está isso? Como que está funcionando, né? Se as pessoas continuam procurando, se ela está continua assessorando, como é que está isso aí? Ótimo, Túlia. Ótimo. Querida, muito obrigada. Vamos! Grande. Fiquem em paz, fiquem bem, centralizadas. Amém. Paz, e vai dar tudo certo e passará. Vai passar. Passarinhos, né? Passaremos e passarinhos. É isso. Tchau. Um beijo grande. Beijo grande, tchau. Tchau, tchau.